Olá, seja bem-vindo ao canal Perícia Médica Judicial, Segredos e Dicas para Advogados. Um canal feito para você, advogado, que sempre quis saber sobre as questões da perícia médica judicial. Se você quiser ter sua pergunta respondida, basta você fazer uma pergunta aqui no canal do YouTube e nós estaremos selecionando a sua pergunta e trazendo a resposta. Mas para que esse projeto continue a existir, é muito importante que você se inscreva no canal, curta o vídeo e divulgue o máximo possível nas suas redes sociais. Hoje nós vamos estar respondendo uma pergunta feita por um advogado que ele quer saber sobre a insalubridade e periculosidade em motoristas de ônibus. Vamos primeiro falar sobre a questão da insalubridade. Bom, nós vamos abordar 3 tipos de insalubridade, mas agora a mais frequente que nós vamos falar é o ruído. Ele é abordado no anexo 1 da NR15, da norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego. Ele é um fator invisível e o ruído, na sua definição, é um som indesejável, sendo que a sua percepção pode ser diferente, dependendo do ouvinte e do seu interesse. Então, nós podemos ter ruídos extremamente desagradáveis, como de uma britadeira, por exemplo, né? Ou, às vezes, para uma pessoa que está numa discoteca, o que a gente chama daquele som de bate-taca, né? Tum, 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 tum. Isso pode ser uma coisa agradável para ele, mas não deixa de ser um ruído. Pode colaborar para um estado de desconforto e pode ser danoso para a saúde. E ele vai ser sempre medido em decibéis. Os motoristas estão sujeitos a elevados níveis de pressão sonora devido à sua jornada de trabalho de média 8 horas por dia. Isso por quê? Por conta dos veículos velhos com defeitos mecânicos, a questão da localização do motor na frente do ônibus, as estradas e ruas com pavimentação inadequada e a velha questão do ruído do próprio trânsito, né? Como buzinas, motores de carro, sirenes de veículo de socorro, ruídos de avião, motocicleta, helicóptero, máquina de construção e além das vozes dos próprios passageiros. Essa exposição diária e prolongada pode então acarretar no motorista de ônibus várias manifestações patológicas. Das questões auditivas, nós temos a PAIRO, que é a perda auditiva induzida por ruído ocupacional. Quer dizer, o motorista começa a ter uma perda auditiva, começa a ouvir menos por conta dessa exposição crônica aos ruídos ocupacionais. Temos também as causas não auditivas, como transtornos digestivos, alterações do sono, a questão de transtornos comportamentais, o próprio estresse. E a própria Organização Mundial de Saúde define que o ruído é um dos fatores de risco para a produção da hipertensão arterial sistêmica. Em relação à perícia, o que a gente tem que saber sobre a questão do ruído no motorista do ônibus? Primeiro, vocês estão vendo esse instrumento, isso é um decibelímetro, né? É um instrumento que mede o nível de pressão sonora. Ele vai ser sempre operado no circuito de compensação A e o circuito de resposta lenta, que é o slow. Ele é um aparelho e isso aí é apenas um modelo, existem vários tipos. Ele tem que estar calibrado, tá, com calibração recente, para que tenha valor legal. As leituras é muito importante, elas devem ser feitas sempre próximos ao ouvido do trabalhador. Então, esse aparelho tem que ser colocado próximo ao ouvido do trabalhador para que seja medido o ruído que alcança o ouvido do trabalhador, do motorista, para saber se ele está exposto ou não a ruídos acima dos limites de tolerância. As leituras devem ser realizadas, e aqui é um detalhe extremamente importante na hora da perícia, em loco. Deve ser feito no mesmo modelo de ônibus, de preferência no mesmo ônibus que ele dirigia. No mesmo horário em que ele laborava. Por quê? Porque horários diferentes você pode ter ruídos diferentes. E o importante, no mesmo itinerário, tem peritos que às vezes querem fazer a perícia dentro da garagem. Quer dizer, então você está exposto apenas ao ruído do motor, mas não está exposto ao ruído do trânsito, né? E tudo que está envolvido nessa questão da insalubridade do ruído. Nós temos aí então uma tabela que mostra os diversos limites de tolerância
Tá? Então, por exemplo, se deu 85 decibéis o ruído médio, né, você pode então ficar exposto sem proteção até 8 horas diária. Acima disso, vamos supor que apenas 5 decibéis, então o ruído na cabine do motorista é de 90 decibéis, ele poderá estar exposto a apenas 4 horas. E se nós aumentarmos mais 5 decibéis para 95 decibéis, ele poderá estar exposto ao ruído sem proteção apenas 2 horas. O que passar disso certamente causará dano à saúde do trabalhador, e isso é proibido pela regra do Ministério do Trabalho e do Emprego. Alguns aspectos jurídicos importantes. A dosagem de ruído deve sempre constar no PPRA. Então, no documento PPRA tem que constar lá que há um ruído e quanto é esse ruído. O PCMSO também tem que conter a exposição ao ruído. Essa exposição também, o ruído deve aparecer no ASO e deve haver na empresa que exista o ruído a presença de um programa de conservação auditiva. Isso mostra que a empresa, né, ela se preocupa com a saúde do trabalhador e tem todo um projeto para conservar a questão auditiva do empregado. O empregado deve fazer, então, audiometrias periódicas, a cada 6 meses, para poder avaliar se está havendo algum prejuízo da sua capacidade auditiva por conta do ruído existente na cabine. Caso haja esta insalubridade, ela seja detectada, né, então ele terá o direito a perceber 20% de insalubridade, que é considerada uma insalubridade grau médio. Agora, uma coisa que é muito importante, não tem como o motorista de ônibus usar um EPI, usar um protetor auricular para se proteger do ruído. Por quê? Porque o Código Brasileiro de Trânsito assim não permite. Então, aquele ruído que existe dentro da cabine, ele tem que ser minimizado com medidas, desde que o ônibus mais novo, mais moderno, que reduza a questão do ruído, ou outras técnicas que possam ser desenvolvidas, mas nunca com uma proteção auricular. Vamos agora para mais uma insalubridade que nós podemos encontrar no motorista de ônibus. Essa insalubridade é o calor. Ela é abordada no anexo 3 da norma regulamentadora 15. É feita através do índice de bulbo úmido do termômetro de globo, que é o IBU-TG. Então, esse é o valor que deve ser comparado com os valores encontrados nesta norma. É um fator também invisível e o seu conceito de calor, ele aborda a questão da física, que representa uma forma de energia, sendo a energia térmica em movimento entre partículas atômicas. Então, essa é a definição de calor que nós temos. Quais são os problemas de saúde que podem acarretar, então, o calor? O calor pode gerar uma redução da capacidade de concentração e, como consequência, tornar o motorista vulnerável a acidentes. Pode gerar irritabilidade, insolação, esgotamento, cãibras, desmaio e, naqueles que transpiram demais, até por conta desse transpirar excessivo, pode-se gerar urticárias. O que nós temos que ficar atentos no que diz respeito ao ato pericial? Nós estamos vendo aí o instrumento, né? Normalmente se usa um instrumento único que contém esses 3 termômetros. É o termômetro de bulbo úmido natural, o termômetro de globo e o termômetro de mercúrio comum. Então esse aparelho ele vai medir a temperatura, o calor ao qual o motorista está exposto. Essas leituras devem ser feitas próximas à altura da região do corpo mais atingida, que no caso aí é a região do tórax e da cabeça do motorista. As leituras devem ser realizadas novamente, da mesma forma que o ruído, no mesmo modelo de ônibus, de preferência no ônibus que ele usava, no mesmo horário que ele laborava. Não adianta ficar circulando à noite, tem que circular no horário que ele circulava, se é que ele trabalhava de dia ou de tarde ou de manhã, para que você tenha uma aferição real da situação dele.
tá? E no mesmo itinerário também, né? Porque às vezes você pega um itinerário que tenha muito trânsito, então já aumenta o calor, não tem circulação de vento e a situação do motorista fica mais precária. Nós não podemos ter uma avaliação dentro do ambiente da garagem. Isso aí é completamente irregular. Quais são os aspectos jurídicos que nós podemos abordar na questão do calor? Novamente, a dosagem do calor ela deve constar no PPRA, deve constar no PCMCO e deve estar também contido no ASO, no Atestado de Saúde Ocupacional. Se presente, ela gera uma insalubridade de grau médio. Mas o interessante é que, diferente do ruído, você consegue amenizar o sofrimento então, desse motorista se você, por exemplo, faz um isolamento térmico da cabine e aplica ar refrigerado. Então, ele vai ter uma condição de trabalho mais amena, podendo, inclusive, sair dessa questão da insalubridade de 20% que ele teria direito caso não tenha toda essa proteção térmica. O terceiro ponto que nós temos que abordar aqui é a vibração, que também pode estar presente no quadro do motorista de ônibus. Vamos ver então sobre vibração. A vibração ela é abordada no anexo 8 da NR15 e também no anexo 1 da NR9. Também é um fator invisível, muitas vezes, né? E a definição de vibração é todo movimento que um corpo executa em torno de um ponto fixo. Esse movimento é oscilatório e, portanto, periódico, devido às forças desequilibradas de componentes rotativos e movimentos alternados de um equipamento. Então, essa é a definição de vibração. No que tange ao motorista de ônibus, ela é transmitida através das superfícies de apoio, ou seja, os pés, as nádegas e as costas para uma pessoa sentada, que no caso é o motorista de ônibus. Quais são os sintomas que uma pessoa exposta a uma vibração além do tolerável pode apresentar? Dores de cabeça, dores nas costas, fadiga muscular nas pernas e braços, dores articulares nos pés e mãos, lesões nos discos intervertebrais como as hérnias, lesões articulares, artrites, e dores na musculatura do abdômen. Então, esses são os sintomas daqueles motoristas que estão expostos a esse tipo de vibração. Quais são as doenças que podem ser causadas? Perda de equilíbrio, simulando uma labirintite, efeitos psicológicos como falta de concentração, efeitos no sistema gastrointestinal de gastrite a ulcerações, distúrbios visuais, entre outras. No que tange à perícia, que tipo de preocupação que nós temos que ter? Que tipo de atenção? Primeiro, é usado o instrumento que é o medidor de vibrações através de um acelerômetro. Este aí é um exemplo, então, de um acelerômetro. A leitura deve ser feita no tronco, quer dizer, você deve encostar no tronco do motorista para poder analisar essa vibração. Muitos também colocam sob as nádegas, também para ver a vibração que vem do fato de estar sentado. As leituras devem ser realizadas de igual maneira, como eu falei, no mesmo modelo de ônibus, de preferência no mesmo ônibus, no mesmo horário em que laborava e no mesmo itinerário. Tudo isso para a gente trazer para uma medição mais fidedigna possível. Quais são os aspectos jurídicos envolvidos, então, na vibração? Primeiro, a avaliação da vibração também deve constar no PPRA. Vocês observem que isso tudo se repete. Deve constar também a exposição no PCMCO e a exposição à vibração também tem que constar no ASO, quer dizer, no Atestado de Saúde Ocupacional. E caso isso seja aferido, esse empregado terá direito a uma insalubridade grau médio, ou seja, 20%. E é bom lembrar que, se por acaso ele tiver mais do que uma insalubridade, pela lei, prevalece aquela que tem maior nível. Nesse caso, todas as três são 20%. Então, ainda que ele tenha as três insalubridades, ruído, calor e vibração, ele só vai receber os 20%. Qual é a medida de proteção? Na verdade, é um ônibus com tecnologia contra a vibração. São bancos mais preparados, ônibus com melhor vibração, a questão dos amortecedores, tudo isso tem uma implicação direta com a questão da vibração. E a pergunta que não quer calar,
há periculosidade no motorista de ônibus? Porque a dúvida é que o motorista, ele abastece o seu ônibus diariamente. Eu já peguei alguns casos desses. E a resposta é clara. No abastecimento veicular, não se caracteriza periculosidade. Por quê? Porque o tempo com que ele abastece o ônibus é muito pequeno frente à jornada de trabalho. Tá? Então, ou seja, ele despende menos do que 5% da sua jornada de trabalho, não caracterizando, então, uma periculosidade. Bom, gente, então esse é o primeiro vídeo que nós estamos produzindo. Volto a pedir que você se inscreva nesse canal, curta, porque isso dá maior visibilidade, e divulgue amplamente. Né? Vamos aumentar. Eu quero agradecer a todos vocês que nessa primeira semana alcançamos mais de 100 inscrições no canal, e eu espero que a gente venha dobrar isso, triplicar, para a gente alcançar um maior número de pessoas para que venham saber o que venha a ser as questões de perícia médica judicial.